Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos dar início à nossa aula dessa noite, com a graça de Deus. Hoje vamos estudar os capítulos 3 e 4 e a parte que der para estudarmos também do capítulo 5. Saudando já os irmãos presentes que estarão acompanhando depois, nós vamos fazer uma oração neste momento. Os que podem, se coloquem sobre os pés, vamos orar, dar início à nossa aula. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos na noite deste dia. Mais uma vez aqui estamos na Tua presença, imbuídos, ó Deus, do objetivo de estudar e aprender mais a Tua palavra. Estamos nos debruçando já há algumas semanas sobre este assunto tão fundamental para alimentarmos a nossa alma e também a da Tua igreja, aqueles que têm o privilégio de ministrarem ao Teu povo. Nos ajuda a compreender mais sobre este assunto, que abre os nossos olhos para a compreensão da Tua palavra. Fala não apenas ao intelecto, mas especialmente ao coração e nos ajuda a viver a Tua santa palavra. Rogamos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Página 15 do nosso material, capítulo é de número 3. Passamos a falar sobre as características do exegeta. Quando nós falamos exegeta, entenda-se o intérprete de textos bíblicos, aquele que trabalha com a interpretação do texto bíblico. Falei semana passada, em algum nível, todos, sem exceção, são exegetas. Qualquer pessoa que lê o Salmo 23, o Salmo 91, Filipenses 4:13, ele leu, e após ter lido, ele se perguntou: o que isso significa? O que isso quer dizer? Qual é a mensagem que eu posso tirar para a minha vida? Pessoa que está fazendo isso, está fazendo exegese, está fazendo interpretação de texto. E aí, é claro, quando nós estudamos, como aqui estamos fazendo exegese, nós estamos buscando ferramentas para melhor interpretar o texto. Quem tem pouca ferramenta, terá pouco recurso na tarefa de interpretar. Quem tem muita ferramenta, terá muitos recursos na tarefa de interpretar. E aí, nós vamos agora lançar luz sobre não a exegese em si, a tarefa de exercer a interpretação do texto. Mas nesse capítulo eu quero lançar um pouco de luz sobre o exegeta. Quem é essa pessoa, né? Quem sou eu enquanto exegeta, ou cada um que está nos acompanhando, quem deve ser você enquanto exegeta? Características, né? Virtudes, qualidades, compromissos, responsabilidades que todo bom exegeta precisa ter. Obviamente, a primeira delas, que já destaco aí, é fidelidade ao texto. Todo exegeta, ele deve buscar ser fiel ao texto. As minhas ideias, elas caem por terra quando o texto, ele vai contra a minha ideia. O que eu penso é uma coisa, o que o texto diz é outra coisa. Então, o que eu penso vira poeira, vira cinza, vira nada. O que importa é o que o texto está dizendo. Quando eu uso a expressão o texto, para que ganhe maior força, e não estou aqui, né, querendo supervalorizar as palavras, mas sendo também fiel ao uso das minhas palavras, quando eu digo ser fiel ao texto, nós devemos lembrar que o texto é a palavra de Deus. É Deus falando. E aí é nesse nível que eu estou fazendo a comparação. O que eu falo e o que Deus fala, o que interessa, o que importa, o que vale, o que tem peso, é o que Deus fala. A igreja está interessada no que eu acho ou no que Deus está dizendo? A igreja quer saber o que Deus tem a dizer ou o que eu imagino, o que... Não. A igreja é de Deus, a igreja quer saber a palavra de Deus. Então, o exegeta, ele é alguém que entende isso e ele tem esse compromisso. Ele busca ser fiel ao texto. Eu até escrevi aqui, né? Nós somos servos do texto. Quem aqui é servo de Deus? Quem está em casa aí, servo de Deus? Então, somos servos da palavra de Deus, somos servos do texto. A gente está aqui para servir o texto. O exegeta deve determinar e desenvolver o verdadeiro sentido do texto, sem acrescentar ou tirar alguma coisa.
não pode harmonizar o texto com o seu pensamento, mas deve submeter-se ao texto, para dele extrair as mesmas ideias que o escritor quis exprimir. Então, mais uma vez, subserviência ao texto. É o texto que dá a última palavra e nós apenas servimos ao texto. Devemos ser fiéis ao texto. E aí, para ser fiel ao texto, é preciso conhecer o texto. Portanto, é necessário se aproximar do texto. Se aproximar. Destaquei ali em caixa alta, negrito, e ainda um amarelo ali de fundo. O que é se aproximar do texto? Uma leitura atenciosa e crítica do texto, utilizando-se de várias versões em português e fazendo anotações de questões que vão surgindo no decorrer dessa leitura, constitui-se um passo importante na aproximação do texto. Quando eu uso aqui aproximar, lembra, nós falamos na primeira aula que a exegese, ela é como a ponte que transpõe abismos. E aí eu falei de vários abismos: abismo histórico, abismo cultural, abismo cronológico, abismo linguístico. São vários abismos. Abismo geográfico. Então, a exegese, ela é essa ponte que atravessa o abismo. Logo, quando eu faço a exegese, ou seja, quando eu estou atravessando essa ponte, eu estou me aproximando do texto. Se eu estou lendo um texto do século, vamos lá, 6, 7 antes de Cristo, para eu me aproximar desse texto, eu preciso me aproximar o quanto possível for, o máximo possível, da cultura do século VI antes de Cristo, da geografia, da história. É um texto que remonta lá o povo no cativeiro babilônico. Então vou entender como é que se davam os cativeiros pelos babilônicos, qual era a cultura dos babilônicos, como ele impunha essa opressão de cativeiro, etc. Eu estou me aproximando do texto, eu estou chegando perto do texto. E uma outra forma que eu coloquei aqui, simples, eu destaquei também, é a utilização de várias versões em português. Por quê? Porque, às vezes, um dos fatores que nos fazem ficar distantes do texto é quando nós usamos versões, e a maioria de nós usamos a versão, por exemplo, revista e corrigida, que se utiliza de muitas palavras e expressões que já estão em desuso. E aí, quando nós lemos aquele mesmo texto em uma outra versão mais contemporânea, mais do dia a dia, do nosso tempo, muitas palavras que lá naquele contexto, revista e corrigida e tal, são difíceis, quando a gente lê numa leitura mais atual, então nos ajuda a ficar mais próximo do texto. Eu citei semana passada, você lê a expressão aleivosia, propincos, e algumas expressões que a revista corrigida vai utilizando e às vezes a gente desconhece, e aí por isso que eu coloquei também, é bom fazer anotações de questões que vão surgindo, criar esse hábito. Eu estou lendo a Bíblia na versão revista corrigida, um exemplo, você está lendo, apareceu uma palavra que você não conhece, anota, marca com marca-texto, com lápis de cor, sublinha, circula. Aí você busca qual é o significado daquela palavra, e se você tem esse costume, você volta lá no texto em que você está lendo e coloca ali o significado. Numa futura leitura daquele mesmo texto, você vai de novo esbarrar naquela palavra, que na primeira vez você ficou em dúvida. E aí agora você já tem ali uma palavra sinônima, com significado que você sabe. Já vai dar fluidez ao texto, você se aproximou. Se você negligenciar essa questão, talvez esta palavra que você não sabe, e que você fez pouco caso, deixa para lá, não sei, mas eu sei o restante, talvez esta seja a palavra-chave do texto, que vai dar sentido a todo o contexto. E aí o fato de você desprezar essa palavra pode colocar em risco a compreensão de todo o texto. Então, se aproximar, buscar entender o texto dentro do mais próximo possível.
E aí eu coloquei, né, bem simplesmente aqui a questão do uso de diversas versões. Irmãos, a leitura da Bíblia, ela é fundamental, claro, para a gente conhecer, ler, reler, o estudo muito mais ainda, e quando a gente sai do nível da leitura e entra no nível do estudo, esse tipo de atitude deve ser recorrente. Anotações, circular, sublinhar, você tem uma Bíblia que te permita fazer isso. Ou você sempre tem um caderno de anotações, um papel, um bloco de notas, para você fazer essas anotações. Senão, você vai ficar sempre andando em círculos com textos que você não conhece, vai pular, novamente pular, e nunca vai ser um profundo conhecedor do texto. Exegese, eu já disse, repito, torno a dizer, é um trabalho árduo, mas nós não podemos evitá-lo, temos que encará-lo, temos que enfrentá-lo. Então, através dessa missão aqui de fazer anotações, de ler outras versões, nós vamos iniciar o nosso diálogo com o texto, e trata-se de um primeiro contato que busca visualizar coisas que uma leitura rápida e desatenta não nos permite notar. Quantas vezes você lê um texto, eu leio, qualquer de nós, e aí vem outra pessoa e se propõe a pregar, a dar um estudo naquele texto. E aí ele vai lendo o texto, com calma, pausado, dando ênfase em algumas palavras, mostrando aquele texto à luz do contexto, e aí você, simplesmente ouvindo a leitura dele, você, meu Deus, eu não tinha percebido isso aí. Você só ouviu a pessoa lendo, respeitando a vírgula, o ponto, dando ênfase em palavras-chave. Aqui, então, foi ele a tal lugar. Olha só, não tinha notado, não é nesse lugar, é naquele. E descendo, aí ele deu ênfase na expressão de, isso aqui fez diferença, não estava lá, desceu. Coisas simples assim, que às vezes na leitura enfática, respeitando, ponto, vírgula, dando ênfase à palavra-chave, aí você está ouvindo a leitura, você já começa a entender melhor. Olha, quando eu li, assim meio que desatento, meio que rápido, numa leitura superficial, eu não tinha conseguido captar. E agora, nessa nova leitura, a gente consegue absorver. Então veja aí, voltando no material. Importante, o exegeta precisa conhecer o quê? Precisa conhecer o contexto do texto que estuda. Eu diria que essa aqui, irmão, é a regra número 1. Poderia chamar até de regra número 0, vem antes do 1. Tão importante que é essa regra, conhecer o contexto. Conhecer o contexto. A maioria dos erros de interpretação de texto que eu observo, que as pessoas fazem, é simplesmente por desconsiderar o contexto. Pegou o versículo, leu o versículo, e teve a coragem de se propor a explicar um versículo, sem gastar 3, 4 minutos a mais para ler 2, 3 versículos antes, 3, 4 versículos depois. Aí ele está explicando aquele versículo, e você está olhando e fala, está tudo errado. Mas como é que você sabe? Olha o que diz o versículo anterior, olha o que diz o versículo posterior. Está contradizendo o que ele está dizendo ali. Porque ele teve a ousadia, a coragem. Irmão, não sei nem adjetivar. A pessoa tem que ser muito corajosa para se propor a explicar um texto desprezando o seu contexto. Isso é muito perigoso. É a tal da história mal contada. Ele conta uma parte da história e omite várias partes. Aí quando você conta o todo, você, agora eu entendi o porquê dessa ação. Agora faz sentido dentro de um contexto. A mesma coisa é com a Bíblia Sagrada. Se você isolar textos, irmão, você está diante de uma porta aberta, uma avenida escancarada, livre, para você trafegar cometendo erros, equívocos, heresias até, só por desconsiderar o contexto. Então, contextos do latim significa literalmente tecer, fazer uma tela. É um texto, o que vem junto do texto, antes do texto, ou seja, o pré-texto,
ou depois do texto, ou seja, o pós-texto, o conhecimento do contexto, nos dá o modo de o autor conseguir seu objetivo. Então, meu irmão, fica como dica número 0, não é nem dica número 1. Isso aqui é mais importante do que a 1, é a 0. Nunca, irmão, mas jamais mesmo, se arrisque, tenha a ousadia de falar qualquer texto sem antes ler o contexto. E aí é onde eu vejo a pessoa chega, né, no culto, irmão, eu vou pregar aqui o que Deus me der. Aí abre a Bíblia assim, lê lá um versículo, agora, irmão, fica em espírito de oração aí que a gente vai ver o que Deus vai falar aqui. Aí abre lá no capítulo 30 de Ezequiel, que já é você lendo, estudando, com comentário e tal, já é difícil. Imagina a pessoa ler assim um versículo, abre lá em Apocalipse 17, aí lê lá um versículo, e agora, como é que explica isso daí? Sem conhecer o contexto, a interpretação, as figuras de linguagem e tal. Mas, por mais absurdo que isto seja, ou que pareça, na verdade isso acontece. Eu vejo pessoas cometendo essa insanidade, né? Esse verdadeiro crime com as Escrituras. Mas nós jamais, irmão, jamais faça isso. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, jamais faça isso. Vamos lá. Então, fidelidade ao texto é a primeira característica do exegeta. E para que ele seja fiel ao texto, letra A, o intérprete deve sempre conhecer o contexto. Está aí. Você não conseguirá ser fiel ao texto se você despreza o contexto. Você só vai conseguir ser fiel ao texto se você conhece o contexto. Eu já disse aqui, né, mas uma vez mais, a palavra contexto significa literalmente tecer junto. E lida com aquilo que vai antes e depois de uma palavra ou passagem específica das Escrituras. Assim, o contexto de um texto das Escrituras são os versículos ao redor que têm relação com ele. Observação sobre o contexto bíblico. Está aqui. Deve-se considerar sempre o contexto do que se estiver lendo. Destacar textos bíblicos, isolar ideias, enquadrar num tema geral, ensinos de uma só parte da Escritura, é fazer o quê? Cair em grave erro. Irmão, volto a dizer, você está cometendo um crime contra as Escrituras, você vai se colocar em situações das quais você não será capaz de sair. Você pode, lá uma vez ou outra, eu vou até usar a expressão que não caberia aqui, mas vai dar uma sorte, talvez lá uma vez ou outra, de conseguir ir ali, daqui e tal. Mas, isso é uma roleta russa. E a pessoa está fazendo isso com a palavra de Deus, principalmente quem vai falar ao público, ao povo de Deus, vai entrar nesse caminho. Jamais. Você não deve fazer isso nem para entender o texto para si, na sua leitura pessoal, para aplicar somente a você. Você não deve fazer isso, ainda mais transmitir a outros. Então, olhando aí no material, para saber a significação dos textos especiais, bem como o sentido geral da passagem, para conhecer o contexto, o exegeta precisa conhecer o pré-texto e o pós-texto, ou seja, aquilo que vem antes e o que vem depois do texto a ser analisado. Ambos devem ser consultados. O que nos deve orientar é a unidade do assunto e não a divisão em capítulos e versículos. Para ser mais prático, eu vou trazer aqui rapidamente 3 exemplos. E aí você já pega a sua Bíblia e vamos lá. Primeiro exemplo, um dos clássicos, é o Isaías 41, versículo 6. O que diz? E geralmente, o que eu vou trazer aqui, geralmente, as pessoas aí, departamentos, costumam usar como tema de festa. Eu já disse também que há aquela famosa confusão entre texto e tema. A pessoa te dá um texto e chama o texto de tema. Mas, enfim,
Ela entende que é tema e fala, irmão, o tema da festa está em Isaías 41:6. Aí te deu o texto, na verdade, mas não deu um tema. Aí você pega lá o texto, Isaías 41:6. O que diz aí? Um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te. Muito bem. Aí você pegou aqui, imagina, está o tema. Alguém disse para você, o tema da festa, Isaías 41:6. Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Aí imagina que você, inadvertidamente, irresponsavelmente, resolve pregar baseado apenas no versículo. Alguém te liga e diz, pode vir pregar aqui? Posso. Qual é o tema? Isaías 41:6. Diz o quê? Um ao outro ajudou, o seu companheiro disse, esforça-te. Ok, captei a vossa mensagem. Já sei. Tranquilo. Aí você já vai, sem ler nenhum contexto. Você já ouviu? Não, já sei o que eu vou fazer. Agora, vamos dar uma olhada no contexto, e é o que eu digo. Irmão, às vezes, você vai consumir 2 minutos da sua vida, 3 minutos da sua vida, para não cometer um equívoco que pode destruir a vida de outro. De repente, uma palavra que alguém recebe, e isso pode trazer até uma destruição da fé, um problema sério. Olha o que diz. Se você ler a epígrafe, que embora não seja inspirada, mas aqui vale a pena ler, do capítulo 41, ela diz que Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Ou seja, esse capítulo é um capítulo que vai tratar do combate a práticas idólatras, contrário à idolatria. E aí você vai... Versículo 1, versículo 2, versículo 3. Eu vou pegar já do versículo 3. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que com seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Aí chega o versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Aí vem o versículo 7. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Esse versículo 6... são fazedores de ídolos conversando entre si para se animar. Um ajudando ao outro e um dizendo para o outro se esforçar mais. E com essas palavras, o artífice, ele anima o ourives. O que alisa com o martelo está animando o que bate na safra. Está falando do processo de fabricação de ídolos. Olha que coisa. O contexto, portanto, do texto é uma denúncia que Deus está fazendo contra a unidade daqueles que trabalham para promover a idolatria. E aí, meu irmão? E aí? Como é que eu descobri isso? Lendo o versículo seguinte. Só isso que eu fiz. Só li o versículo 7. E aí já me deu essa informação. Você pode argumentar, mas o princípio da ajuda, da unidade, não é um princípio bíblico que deve ser cultivado entre os cristãos? Eu te digo perfeitamente, corretamente, seguramente, obviamente. Porém, o que eu não posso dizer é que esse texto está se tratando de unidade entre irmãos. Este versículo está se tratando de um julgamento de Deus contra aqueles que se unem para fazer o mal. Mesma coisa que eu falar da união que estava sendo promovida por aqueles que estavam construindo a Torre de Babel. Deus vai e desce e ele condena aquele tipo de união para construir algo contrário à ordem de Deus. O contexto vai me mostrar que Deus está condenando aquele tipo de unidade. Então, existem dezenas de versículos na Bíblia para falar da unidade da igreja. Esse aqui não. É essa a questão que a gente está tratando. Um outro, eu já falei bastante dele, o Ezequiel 10, a gente está em Isaías, próximo livro é o Jeremias, na sequência Lamentações, chegamos ao Ezequiel, capítulo 10, versículo 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo,
vai por entre as rodas até debaixo do querubim, enche as mãos de brasas acesa dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Quantos congressos de avivamento que bota esse versículo? Enche as mãos de brasa e espalha pela cidade. Aí você vai ler o contexto, trata-se de quê? Olha o capítulo 8 de Ezequiel. O que diz aí a epígrafe do capítulo 8? As abominações no santuário. Capítulo 9, os castigos de Jerusalém. A Ezequiel, Deus mostra a ele as abominações que estão ocorrendo no santuário. Na sequência, os castigos que vão se derramar sobre Jerusalém. Por exemplo, capítulo 9, versículo 3, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegais, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. O juízo está descendo. E aí quando chega aqui no capítulo 10, continua o juízo. E agora o juízo em forma de brasas sendo lançada, isso aqui são brasas de julgamento divino, juízo. Não está falando de avivamento. E aí você recebe, presbítero Paulo Rogério, você vai pregar num congresso de avivamento lá na igreja, o tema é esse daí. Aí você tem diante de você uma decisão a ser tomada. Eu vou atender a expectativa da igreja, que você já sabe, está pensando em fogo, poder e tal, e às custas de torcer o texto, ou eu vou ser fiel ao texto e frustrar a expectativa dos irmãos? É sempre essa questão. Eu vou torcer o texto para alegrar os irmãos, ou eu vou decepcionar os irmãos, mas vou ser fiel ao texto? Qual é a primeira característica do exegeta? Fidelidade ao texto. Se você resolve torcer o texto para agradar o povo, Deus já sabe que não pode contar com você para nada. Eu dou uma palavra para ele, ele vai lá e torce a minha palavra para agradar esse aqui. Aí eu dou outra palavra, ele vai no outro trabalho e torce de novo para agradar aquele ali. Eu posso contar com esse tipo de gente? Fidelidade ao texto. O exegeta tem que ser fiel ao texto. Amós 4,12, quem não sabe de cor? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu nem vou trazer aqui o contexto, vou deixar de lição de casa. Leia os versículos 1 a 11, até chegar ao 12, para você entender o que está tratando aqui. Anota aí, ler em casa. Irmão, se você como exegeta, eu te dou uma lição de casa, lê 12 versículos da Bíblia. Você fala, não pastor, não tenho tempo essa semana toda para ler. Leia lá, você vai perceber, já vou te antecipar, Deus vem falando de uma sequência de juízo, e cada juízo tem como objetivo trazer o povo ao arrependimento e o retorno para o Senhor. Só que o povo não se arrepende e não volta. Deus manda um outro juízo, e o povo não se arrepende. Deus manda um outro juízo e o povo não se arrepende. Aí o versículo 12 chega à conclusão: por causa disso tudo, ó Israel, assim diz o Senhor, te prepara, porque agora você vai se encontrar com o Senhor teu Deus. Ou seja, é uma palavra ameaçadora de Deus vindo para trazer uma sentença de julgamento pesado. E quantas vezes usam-se esse texto para falar de quê? De arrebatamento. Te prepara para te encontrar com Deus. Não é esse tipo de encontro que nós devemos nos preparar. Desse contexto de Amós, não. Porque aqui é um contexto de juízo.
Nós devemos nos preparar para encontrar com Deus? Sim, mas em outro contexto, de arrebatamento. Pegar um texto que fala de julgamento e tentar torcê-lo para fazê-lo parecer que está falando de arrebatamento. Primeira característica do exegeta, ele é fiel ao texto. Você pode, irmão, você até pode chegar diante da igreja e dizer: meus irmãos, nós estamos aqui diante de um trabalho cuja proposta é falar sobre estarmos alertas e preparados para o arrebatamento. Todavia, o texto em questão que os irmãos escolheram como tema, nós teríamos dificuldade aqui para aplicar o tema, o texto aí proposto, dentro dessa perspectiva do arrebatamento. Então eu peço aos irmãos aqui uma licença para nós lermos aqui em Tessalonicenses. Aí você vai para lá e fala de arrebatamento, pronto. Agora, você pegar o texto que não fala e torceu, aí você está quebrando a regra número 1 do exegeta, que é a fidelidade ao texto. E aí, a fidelidade ao texto se dá, em primeiro lugar, através da regra do conhecimento do contexto. Letra B eu coloquei aí, conhecendo o quê? Capítulos e versículos. A questão do capítulos e versículos. Não podemos nos deixar nos orientar por essas divisões, porque elas não fazem parte do texto sagrado original. Eu já falei isso aqui lá em Bibliologia, o livro 1 do curso básico. As divisões que nós temos hoje da Bíblia em capítulos e versículos, elas vieram muito, mas muito depois. Está aí no material, foram feitas posteriormente e são arbitrárias. A divisão em capítulos foi feita por Stephen Langdon no século XIII. A divisão em versículos foi feita por Robert Stephen no século XVI. Há muitos erros nessas divisões. Perceba, eu não estou dizendo que há erro no texto. Estou falando que há alguns erros na divisão do texto. Porque originalmente, quando Deus transmitiu a revelação, Deus não foi dizendo: coloca aí versículo 1, ponto, versículo 2, ponto, versículo 3, ponto. Não, Deus entregava a mensagem. Posteriormente foi feito este trabalho colossal, monumental, extraordinário. Não estou aqui depreciando, não. Até diria que em 95% das vezes, essa divisão de capítulos e versículos nos ajuda e muito. Mas em algumas vezes não. Por quê? Porque nós somos tentados a acreditar que cada capítulo encerra um assunto. Encerrou o capítulo, encerrou o assunto. E às vezes não. Às vezes um outro capítulo continua aquele assunto. E se você quer seguir a regra número 1, que é contexto, às vezes você precisará desprezar a divisão por capítulo. Porque o contexto daquele texto vai ultrapassar o capítulo. E eu vou te dar aqui alguns exemplos, é claro. Mais uma vez, Bíblia na mão. Bíblia na mão. Onde é que está o primeiro exemplo? Prepara para você achar aí. Gênesis, capítulo 1 e 2, já tem erro aí. Pega a sua Bíblia e abre aí. Gênesis. Eu não vou te dar 15 minutos para você achar não, hein? Acha rápido. Só vou dar uma dica para te facilitar, tá? Antes do Apocalipse. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Aí você está lendo Gênesis capítulo 1. Quando você chega no versículo 23, você chega no versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã, o sexto dia. Aí você chega ao capítulo 2, o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2, ainda estão falando do assunto que vinha sendo tratado no capítulo 1. Repetindo, os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 ainda estão tratando do assunto que vinha sendo tratado no capítulo 1. Logo, se a sua intenção é entender todo o assunto do capítulo 1,
você não pode parar a sua leitura no versículo 31. Você precisará terminar a sua leitura no versículo 3 do capítulo 2, pois só aqui encerra o assunto. Versículo 1 do capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado o dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui encerra o assunto da criação dos céus e da terra que vinha sendo tratado no capítulo 1. Então, se você for pensar, não, acabou o capítulo, acabou o assunto. Nem sempre. Um outro exemplo. Agora, eu vou inverter. Eu vou te mostrar de um capítulo que, na verdade, ele deveria começar no capítulo anterior. Versículos do capítulo anterior. E é um texto que a gente lê sempre. Mas como a gente começa do versículo 1 do capítulo que eu vou te mostrar, a gente acaba perdendo informações que fazem parte desse contexto, porém estão em versículos do capítulo anterior. Me refiro a Isaías 53. Vá lá em Isaías 53 agora. A gente lê sempre, né, na ceia, em cultos, que a gente quer trazer ali a memória, o sofrimento de Jesus na cruz, etc. Aí você começa. Capítulo 53, versículo 1. Já começa com uma pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Muito bem, a gente começa aqui. Porém, observe, no capítulo 52, os versículos 13, 14 e 15, já tem até um epígrafe falando do que se trata. O que diz a epígrafe que está sobre o versículo 13 do capítulo 52? A aparição, as dores. O assunto começa aqui, aí vai avançar por todo o capítulo 53. Então, muitas vezes a gente lê todo o capítulo 53, mas a gente perdeu 3 versículos aqui de informações preciosas. Quer ver? Eis que o meu servo, versículo 13, do capítulo 52. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Aí vem a pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? A mensagem é essa aqui, dos versículos 13, 14 e 15. E a pergunta vem na sequência, quem é que deu crédito a essa pregação? Daquele que será elevado, porém antes foi humilhado. Daquele cujo sangue será borrifado e salvará a muitos, porém antes ele foi desfigurado, ele foi maltratado. Aí a pergunta, quem deu crédito a essa mensagem? Mas como assim um Salvador que sofre? Um restaurador que é humilhado? A gente perde essa informação porque ficamos presos à questão da divisão por capítulos e versículos. E às vezes, para contextualizar, precisamos desconsiderar. Mais um exemplo, Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Quero ouvir barulho de Bíblia se movimentando hoje aí, hein? Ó, Hebreus, capítulo 3. Imagina, você, meu caro amigo, leitor de caixinha de promessa, vai lá, Deus, fala comigo hoje. Aí você pega lá o versículo 7 de Hebreus 3 na caixinha de promessa. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Acabou o versículo. E aí? Aí o versículo 8. Não endureçais o vosso coração, como na provação no dia
da tentação no deserto. O versículo 7 isolado não faz sentido sem o versículo 8. Se ouvirdes a minha voz, ficou gri, gri, gri. Aí o versículo 8 que vai dizer, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se você pega e resolve ler só um versículo, perdeu. Qual é a orientação? A orientação é para que não endureça o coração, e a comparação é como aqueles lá da provação do deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Enfim, estamos na letra B aí, na página 15. Para que o exegeta possa ser fiel ao texto, ele precisa conhecer o contexto. E para conhecer o contexto, algumas vezes ele terá que desprezar a divisão por capítulos e versículos, e terá que avançar para além desta divisão. Ele precisa ler além daquele capítulo, talvez vai ter que ler mais versículo. Ele não pode ficar preso acreditando que com o encerramento de um capítulo se encerra um assunto. Te mostrei que Gênesis capítulo 1, o assunto dele encerra no versículo 3 do capítulo 2. Te mostrei que Isaías capítulo 53, o assunto na verdade começa no versículo 13 do capítulo anterior. Então, de vez em quando você vai ter que ficar atento a isso. Mas espera aí, eu li o capítulo todo, ainda não entendi o contexto. Leia mais um capítulo. Mas ainda não entendi. Então, espera aí, volta o capítulo antes. De repente, a leitura do capítulo anterior vai te ajudar a entender aquele capítulo que você está se propondo a entender para dar um estudo, pregar ou aplicar para a sua própria vida. Contexto. Contexto do texto é tudo aquilo que vai antes e depois do texto. E quando eu digo antes e depois, não estou me referindo exclusivamente à divisão por versículos e capítulos. Às vezes você precisará ir além. Letra C. Em alguns livros da Bíblia, há dificuldade de se delimitar o contexto. Por exemplo, Provérbios, exemplo, Salmos, principalmente livros poéticos, a gente vai ter essa dificuldade. Os versos se subordinam a um assunto geral, mas não se relacionam entre si. Em Eclesiastes, por exemplo, as transições de um assunto para o outro são rápidas e, por isso, difícil percebê-las e, às vezes, difícil até de explicá-las. Exemplo aqui. Aliás, exemplo genérico aqui, eu coloquei os livros. Às vezes você está lendo Provérbios. Aí, determinado provérbio 10, 14, 18, 21, não interessa. Estou dando aqui como exemplo um provérbio. Ele vai ter como assunto daquele provérbio, vamos dizer assim, conselhos práticos para a vida. Conselhos práticos para a vida. Aí, em determinado verso, está falando que você deve tomar cuidado com a mulher adúltera. Aí depois ele vai falar que você deve ser obediente a pai e mãe. Perceba, a questão do cuidado com adultério e obediência a pai e mãe, talvez entre si não se relacionem, mas dentro de um contexto de conselhos práticos para a vida, há essa relação. Então, muitas vezes há uma mudança brusca de assunto em Provérbios, em Eclesiastes, porque ele trata de muitos assuntos. E aí, nesse caso, a gente vai segurar aqui um pouquinho, nesse caso, o mais coerente para você entender um assunto não é necessariamente você ler o contexto, mas talvez seja recorrer a textos paralelos. Só que segura essa informação, vou falar dela daqui a pouco. Textos paralelos. Existem textos que você estuda e o contexto não vai te ajudar muito, mas textos que você vai ler em outro livro, em outro capítulo, em outro testamento que fala daquele assunto, vai te ajudar a entender aquele assunto. Então, não necessariamente esse daí é o contexto, que é a regra número 1. A regra número 2, aí é o texto paralelo. Mas essa regra número 2, eu vou falar daqui a pouquinho.
Considerações, página 16, considerações sobre alguns textos. Vou trazer aqui, de forma aleatória, né, alguns textos que trazem em si algumas dificuldades que precisam de uma atenção. São alguns exemplos, a Bíblia está cheia deles. Salmo 14:1, a expressão não há Deus. Olha, que é uma afirmativa. Não há Deus. Não há Deus. Deve vir sempre acompanhada do contexto. Diz o nécio no seu coração. Imagine que você, mais uma vez, vai lá e comete eu já falei aqui, né, essa grande crueldade com o texto, esse crime com o texto, que é isolá-lo do contexto. E você simplesmente lê. Ó, irmão, vamos ler aqui essa parte aqui. Não há Deus. Como assim? Não há Deus? Deus não existe? Não. Se você isolar do contexto, você jogou uma bomba atômica no meio da igreja. Aí se você lê o contexto, aí vai ficar compreendido. Não há Deus é o que diz o estúpido, o ignorante, o nécio. É ele que diz isso no seu coração. Não há Deus. Isso é coisa de nécio, de ignorante, de estúpido. Então, se você isola, você comete aí um verdadeiro crime com o texto. Gênesis 9:4. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Os russelitas, uma referência aqui aos adeptos, né, da heresia de Charles Taze Russell, ou seja, os TJs, baseados nesse texto, citado isoladamente, confundem o sangue, né, do hebraico dan, com nefesh, que é a alma. E com isso, criam um sério problema, pois baseados nesta heresia, negam ao moribundo uma transfusão de sangue. Por quê? Na concepção deles, a alma do ser humano está no sangue. E se eu transfiro o sangue, eu estou transferindo a minha alma. Se a outra pessoa recebe o meu sangue, ela está recebendo a minha alma. Por isolar um texto do contexto e fazer... Eu cheguei a comentar com vocês, mandei no grupo, acho que no fim de semana, que eu estaria, nesse fim de semana que passou, participando de uma escola bíblica de obreiros, e dentre os preletores estaria um dos maiores exegetas do Brasil, que inclusive escreve livros sobre exegese bíblica e é responsável por ajudar na tradução de muitas Bíblias mesmo. Se você começar a procurar algumas Bíblias de diversas traduções, você vai encontrar ali o nome dele, que eu citei, e livros de exegese, entre outros. E eu participei de uma de suas plenárias, não pude participar de mais em virtude de outros compromissos que eu tive fora do estado, mas a que eu participei, ele trouxe tantos exemplos de situações de adulteração das Escrituras, por má interpretação, por desconsideração de leis como essas, basilares, simples, contexto. E um dos grandes erros que ele citou muito, que ele presenciou em várias partes, grandes líderes, inclusive, isso é triste, líderes de grandes igrejas, que ele esteve participando ali de trabalhos e tal, e pessoas estiveram ali participando de evento, e líderes cometendo erro por ler erradamente, erro de leitura. Aí ele citou alguns, por exemplo, ele disse que estava num trabalho e a irmã foi ler lá o provérbio. Pegou lá com dificuldade de leitura e ela pegou lá, irmãos, vamos ler aqui o provérbio que diz: a mulher sabiá é aquela que é de ficar em casa. Está vendo aí, irmãos? A mulher sabiá é aquela que é de ficar em casa. Não é aquela que é de sair por aí, é aquela que é de ficar em casa. Essa é a mulher. Aí daí já foi pregando. Aí o pessoal deu risada e falou, irmão, diante de Deus, eu presenciei isso. A mulher leu e começou.
E foi insistindo nisso daí. Essas mulheres que saem, que trabalham fora, que não sei o quê. E, irmão, a mulher que a Bíblia diz, ela tem que ficar em casa, edificar em casa. Ó, edifica a sua casa. Ela falou que é edificar em casa. Aí ele disse, numa outra ocasião, ele citou vários exemplos lá, mas alguns foram esdrúxulos demais. Ele falou que num outro trabalho que ele estava participando, aí o líder resolveu fazer uma leitura de um texto, uma aplicaçãozinha rápida ali, enquanto o povo ia se achegando, até que passasse a ele a palavra. Aí ele foi ler lá o texto que a gente já leu aqui, de Paulo aos Gálatas, que a lei nos serviu de aio para nos levar até Cristo, né, para nos conduzir a Cristo. Aí ele diz, ó irmão, que coisa linda, a lei é como um aio. E a palavra diz que nós somos como sal. Que tempero maravilhoso, o alho e o sal. Quando você junta o sal com o alho, você... Aí falou que foi embora, virou uma mensagem. Porque tem crente que tem o sal e não tem o alho. Tem o crente que tem o alho e não tem o sal. Mas o crente fiel, ele tem alho, ele tem sal. Você fala, meu Deus. E aí, como é que você faz? Diante de uma situação dessa daí. Irmã Maria Severiana está rindo? Irmã. Eu tive a mesma reação. Aí depois eu falei, fora coisas que não dava para falar lá, ele acabou falando em off, não tem como eu falar aqui também, depois eu posso falar em off, que pessoas cometendo até, falando palavrão lá, no erro de leitura. E aí usava a expressão que eram verdadeiros palavrões no erro de leitura, e insistia naquilo. Eu falei semana passada, não estou dizendo que a gente tem que se matricular, seria bom se todos pudessem matricular numa faculdade de letras, ser aí, né, mestres na língua portuguesa e depois ir para as línguas originais, grego e hebraico. Talvez nós não tenhamos condição, mas irmão, ser cuidadoso na leitura, você lê de novo, lê em voz alta. Eu falei aqui no começo, lê em outras versões, compare. Ficou na dúvida, irmão, é aquela lei de trânsito, na dúvida, não ultrapasse. Imagina, a pessoa chega assim e solta para a igreja. Cada situação dessa. Vamos lá. Texto por pretexto. Muitos pregadores tomam texto por pretexto e expõem unicamente as suas ideias. As interpretações são arbitrárias e fantasiosas. Não há necessidade de se fazer isto, pois a Escritura interpretada legitimamente satisfazem as necessidades de todos em todas as circunstâncias. Pessoas que isolam o texto e aí, com pretexto de justificar seus atos falhos, seus vícios, seus erros, aí ele pega um texto e torce aquele texto para justificar sua conduta, alguma atitude. A pessoa, por exemplo, que ama as coisas do mundo, aí alguém critica ele por essa postura, aí ele vai lá e pega o texto. Ué, irmão, mas a Bíblia não disse que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas o que a gente faz com outro texto que diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há? E aí, agora eu coloco para os irmãos, como é que eu faço agora? A mesma Bíblia que diz que Deus amou o mundo, diz que eu não devo amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que você acha que é? Qual é a contradição aqui? Tem contradição? Aí é onde a gente vai para onde? A gente vai ter que recorrer ao contexto. Primeira regra sempre, primeira regra. Tem gente que já vai para o original. A gente vai chegar lá. A primeira regra é o contexto. Vamos ler o contexto desse texto. Vamos ler o contexto desse texto. Porque se você isola, você faz o texto dizer. Se eu isolar o texto, ó irmão, aqui o texto está dizendo que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque amar o mundo é pecado. Então Deus é pecador, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Aí eu isolei o texto e já chamei Deus de pecador. Se você isola o texto, você fica, a avenida fica livre para você cometer as maiores aberrações. Mas se você pega o contexto, irmão, dentro desse contexto está claro que a palavra mundo se refere aos seres humanos, às pessoas.
Mesma forma quando a gente diz assim, o lugar lá estava cheio, todo mundo estava lá. Estou sendo literal, o mundo inteiro, o planeta, a Terra? Não, estou usando uma hipérbole para me referir às pessoas. E quando o texto diz que eu não devo amar o mundo, está me referindo ali às coisas do mundo, mundanismo, concupiscência, o sistema que rege esse mundo. Então o contexto aqui... E depois eu posso usar, claro, as línguas originais. Aqui vai usar uma expressão que vai dar conotação de pessoas e a outra vai usar uma outra expressão que dá a conotação de sistema corrupto. Assim como Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Outras traduções vão dizer o quê? Não vos conformeis com este século. Que é exatamente um sistema de valores que regem a humanidade. Está falando de uma mentalidade satânica, maligna, corrupta, que a gente não deve, em hipótese alguma, ser conduzido por ela. Vamos adiante aí. Vou passar já para o número 1, tá, que a gente desdobrou bastante aqui, característica do exegeta, fidelidade ao texto. Quem chegou depois, aí, não é a recomendação não, é a obrigação de todos. Depois assistam a videoaula aí, né? Hoje a gente não está tendo transmissão ao vivo, mas a aula vai estar disponível a partir de amanhã. Assistam o início aí, tá? Fidelidade ao texto. E aí eu mostrei que para ser fiel ao texto, precisa do contexto, precisa de desconsiderar algumas vezes capítulos e versículos, precisa tomar cuidado com essas considerações aqui, a expressão carne aqui, a expressão sangue, a expressão mundo, etc. Ter cuidado para você interpretar à luz daquele contexto, para que você seja fiel ao texto. Ponto 2, o exegeta tem que ser uma pessoa de imaginação, mas com calma. Com calma, você precisa ter imaginação, mas com cautela. Nos textos descritivos e históricos, o exegeta deve procurar mentalizar. A imaginação é isso aqui, você tem que se transportar para lá. Não é uma realidade minha. Eu estou lendo Davi e Golias no campo de batalha. Eu preciso usar a imaginação. Não é uma realidade nossa do século XXI, aqui na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, no Brasil. A gente não vê aí menino e gigante, o gigante correndo atrás dele com a lança e ele atrás do gigante com uma pedra. Para a gente poder, eu nunca vou visualizar isso. Eu preciso imaginar. E outras situações. Eu preciso usar a imaginação para conseguir interpretar. Então, mentalizar um quadro vivo das cenas descritas em textos poéticos deve imaginar as circunstâncias emocionais do autor. Mas, repito, colocar a imagem em ação não é sinônimo do, permita-me usar aqui, né, viajar na maionese, não, irmão. Irmão, eu imagino. Então, cuidado. Eu vou te dar aqui uma tarefa. Cadê a sua Bíblia? Josué. Capítulo 6. Vamos usar a imaginação agora. Quero ver se você está bom de imaginação. Capítulo 6, nós vamos ler os versículos 20 a 22. Você precisa acompanhar na sua Bíblia. Se você desconsiderar aí depois você fica correndo para mexer. Olha aí. Josué 6, 20 a 22. 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram, totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. O episódio todos conhecem, a derrubada das muralhas de Jericó.
povo deu as 7 voltas, uma volta num dia, uma volta no outro, uma volta no sétimo dia, 6 voltas. Na verdade, totalizou 13 voltas. No último dia, 7 voltas. E depois gritou com um grande grito, o brado, o sonido, e aí a muralha caiu abaixo. E depois que a muralha caiu, eles entraram com espada, mata daqui, menino, criança, jovem, velho, animal. E de repente Josué diz, corre lá na casa de Raabe e tira ela com todo mundo de lá como vocês juraram. Pergunto, onde ficava a casa de Raabe? Ficava onde? E o que acabou de cair? E como é que eles vão entrar lá para pegar ela? Exegeta, se vira. Agora você tem que colocar a imagem em ação. Meu Deus, e agora? Como é que esse negócio... Aí é onde eu digo, vai com calma. Senão o exegeta... Irmão, eu imagino assim, na hora que começou a cair a muralha, um anjo veio e segurou a casa de Raabe, veio trazendo as... Também você não vai se deixar a imaginação, né? O muro caiu e ficou aquela casa flutuando lá, só ela. O muro no chão e a casa lá voando. Porque Deus falou que a casa dela não ia ser tocada. Pois vocês têm que resolver isso aí. Eu não vou resolver não, irmão, sério mesmo. Isso aqui é 1, 2, a Bíblia é cheia. Você vai lá para os comentários, vê lá o arqueólogo e tal. Você vai encontrar situação assim, e aí? Tarefa do exegeta. Meu Deus, e agora? Como é que eu resolvo isso? Não, agora eu vou ter que ler um comentário, vou ler lá um arqueólogo e vai me explicar como é que era e tal. Aí, em algum momento, a explicação dele com o bom senso. Eu particularmente chamo o bom senso de chumbo nas asas da imaginação. Porque você tem que imaginar, mas você tem que colocar chumbo nas asas da imaginação, para você também não sair... Calma, vá com calma. Então, o bom senso é esse chumbo. Você tem que imaginar, mas sem desprezar o bom senso. Aí, por exemplo, bom senso, esta qualidade vem completar a anterior. O bom senso é chumbo nas asas da imaginação. A exegese deve ser a expressão da realidade, não especulação alegórica, imaginativa ou fantasiosa. Vamos aqui a outro exemplo. Exemplo aqui, eu vou precisar usar o bom senso para responder a essa questão aqui. Daniel capítulo 3. Não precisa abrir agora não, você conhece a história. Fala da história do quê? Da fornalha, Nabucodonosor, constrói lá uma estátua, diz que todo mundo tem que se dobrar diante dela, se não se dobrar vai morrer, e aí quando tocarem a cítara, a flauta, a guitarra elétrica e tudo mais naquela época, todos tinham que se dobrar diante da estátua. Se não se dobrassem, seriam lançados na fornalha que arde com fogo, também não é o inferno não, né? Mas a fornalha de fogo lá, o enxofre não, só que arde com fogo. E aí, você sabe a história, o Ananias, o Misael e o Azarias não se dobraram. A notícia chegou diante do Nabucodonosor, que resolve lhes dar uma segunda chance, porém com a fornalha agora aquecida 7 vezes mais. A situação estava tão terrível que aqueles que foram depois lançar os jovens na fornalha, só de se aproximar morreram queimados, se aproximando para lançá-los na fornalha. Mas eles não se dobraram, entraram, havia lá um ser, nós cremos ser uma teofania, que com eles na fornalha, a manifestação de Cristo pré-encarnado, e eles não sofreram nada e saíram. Muito bem, todos nós conhecemos. Só que aí alguém vai dizer assim, olha irmão, o texto é claro, os únicos em toda a Babilônia que não se dobraram foram Ananias, Misael e Azarias. Logo eu entendo que o Daniel se dobrou. E agora, o que você faz com o Daniel, que o texto não fala dele? Se dobrou ou não se dobrou? O bom senso. O que o bom senso vai te fazer entender acerca do Daniel? Se dobrou ou não? Mais uma missão para você, exegeta, depois responder.
Procura nas Bíblias, tem a explicação. O contexto lá vai te ajudar a entender. Vou dar só uma dica. O local aonde a estátua foi levantada, pela localização, você já vai ter uma pista aí do que aconteceu. Você vai ter que recorrer a contexto. Eu estou te dando uns deveres de casa aqui. Alguns eu estou resolvendo, outros eu estou te dando. Estou levantando aqui questões que talvez você nunca percebeu. É mesmo, e agora? Você vê como é que as ideias aqui foram variadas. Alguém pode pregar dizendo uma coisa, alguém pode pregar dizendo outra. E afinal de contas? Anota aí para você resolver essa questão também. Quarta característica do exegeta. Primeiro, ele é fiel ao texto. Segundo, ele tem imaginação, bom senso. Ele tem amor à verdade. O exegeta deve aproximar-se do texto sem pensamentos preconcebidos. Não deve ser iludido por seus preconceitos, dogmas, paradigmas ou relações partidárias. Sua mente deve ser uma tábula rasa. Nossa finalidade é buscar a verdade. Sua mente deve... Deus não terá por inocente o que altera a verdade com seus preconceitos. Temos que ver o que a palavra diz, não o que eu queria, que ela dissesse. Eu gostaria que estivesse lá. Porque se o escritor disse o que não queria dizer, por que não disse o que queria dizer? Foi até uma expressão assim, quase que um trava-língua, um negócio confuso que eu coloquei no final. Mas por que eu coloquei isso? Porque muitos pregadores têm, às vezes, essa coragem. E eu fico abismado com a coragem quando o pregador lê o que o texto diz. Aí depois ele vem e diz assim, olha, irmão, aqui está escrito isso, né? Mas não era isso que ele queria dizer, não. O que, na verdade, ele queria dizer... Mas como assim? Ele não queria dizer o que disse, mas queria dizer outra coisa. E como é que você tem essa informação? Como é que você descobriu, foi capaz de chegar a essa conclusão de que o escritor disse, na verdade, não era o que ele queria dizer, mas era outra coisa? Com base em quê? Irmão, você talvez não notou até hoje, mas a partir de hoje você vai começar a ficar atento. Pregadores, eu vejo muitos fazendo isso. Olha, irmão, o que está escrito aí não era exatamente isso que ele queria dizer, não. O que na verdade ele queria dizer, aí ele vem e diz outra coisa. E as pessoas vão na dele. Desconsidera o que o texto diz e começa a acreditar no que ele está dizendo, que é o que a pessoa lá, o escritor, o narrador, dependendo do texto lá. Não, irmãos. Nós temos que ficar com o texto. Na maioria das vezes quem faz esta mudança é porque o texto está ferindo ele, está machucando ele, está agredindo o estilo de vida dele. E entre trocar, ou melhor, entre mudar de vida e mudar o texto, ele escolheu mudar o texto. Entre mudar de conduta e mudar o texto, ele optou por mudar o texto. E muita gente vai indo na deles. E eu coloquei, essa frase de Agostinho, a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode impedir a verdade de ser dita. Você pode não gostar do que está escrito, irmão, vamos falar a verdade, às vezes tem coisa que está escrito que eu não gostaria que estivesse, mas está e ponto final. Aí Jesus vem lá e diz, olha, se a pessoa te ferir uma face, você tem que dar outra. Você acha que eu dei um glória a Deus quando li isso? Aleluia! Que alegria! Que bom que isso está aqui! Aí está lá, você deve amar os seus inimigos. Oh, Jesus, é o que eu mais queria. Não é, irmão? Mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o texto? Eu vou vir com essa conversa. Oh, irmão, não é bem assim. É porque se a gente... Não, irmão, não vem com esse negócio de torcer, não. Você tem que se virar e dar um jeito de cumprir o que está escrito. É fácil? Não é. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Não foi para os apóstolos, não foi para Paulo, não foi para Pedro. Foi complicado mesmo. Tinha que matar a carne todo dia, tinha que renunciar, porque a palavra vinha... Tem um livro, eu gosto desse livro pela franqueza do autor.
O livro diz assim, 10, eu não vou saber agora exatamente como é que é o título do livro, talvez eu erre, mas é mais ou menos assim, da CPAD. 10 coisas que Jesus disse que eu não gostaria que ele tivesse dito. E aí o autor vem com essas frases, como por exemplo, amar o inimigo. Aí ele explica, irmão, isso daqui quando Jesus diz, isso aqui é uma ferida no ego, isso daqui nos faz mortificar a nossa carne. Eu não gostaria que ele tivesse dito, mas disse, ponto final, não tem como mudar, tem que viver. Eu não gostaria que estivesse escrito isso, mas está. Eu tenho que ser fiel à verdade, não o que eu gosto, não o que eu gostaria, não o que... Por que você acha que tem muitos aí dizendo de rever a Bíblia, atualizar a Bíblia, reescrever a Bíblia, reinterpretar a Bíblia? Porque a Bíblia fere. Tem coisa que está escrita lá que machuca mesmo, mas e aí? Tem esse negócio de reescrever, reinterpretar. Não, tem que viver. Leonardo Ravenhill disse, as únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são aqueles que não são mudados pelo Evangelho. Né? Quem é que quer mudar o Evangelho? É aquele que não foi mudado pelo Evangelho. Amor à verdade. Simpatia também para com a verdade. É uma inclinação para com a verdade. Não apenas uma curiosidade intelectual, mas uma atitude moral. É uma procura da verdade para o uso na vida pessoal. Quando achamos a verdade, mas não a aceitamos, não temos simpatia para com ela. Deve haver harmonia entre o nosso espírito e a verdade revelada. Uma mente arejada está pronta a aceitar as mudanças que a verdade impõe sem apelação. Então, nós temos que estar preparados para ser aí transpassados pela verdade, né? Até acabei de citar, né? O que dizer de novas Bíblias que omitem textos que tratam de abominação? Aí vai lá um texto fala contra a abominação. Aí alguém hoje diz, não, mas isso é agressivo, a sociedade atual. Faz o que então? Vamos tirar. Quantos púlpitos não tem mais amor e nem simpatia para com a verdade? Olha, não fale isso, não fale isso, não fale isso. Por quê? Porque a gente tem gente aqui que vai ficar ferida com essa e essa situação. Eu lembro da história de um pregador, que ele disse que foi convidado a pregar em uma determinada igreja, e chegando lá o pastor o conduziu ao gabinete antes de que ele chegasse ao púlpito. E lá no gabinete o pastor deu a ele algumas orientações. Esse pregador, ele conta. Ele disse que o pastor chamou ele e falou, olha, você está pretendendo falar sobre o que hoje aqui? Aí ele, mas como assim? Não, só para eu ter uma ideia, uma noção do o que você pretende pregar aqui para o meu povo, para a minha igreja. Ele convidou a pessoa e estava ali. Eu falei, pastor, sinceramente o senhor está me constrangendo, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Ele falou, não, vamos lá, eu vou ser mais prático aqui. A gente tem algumas situações aqui na igreja que a gente está tratando com muito cuidado, com muito jeito, e eu gostaria que você evitasse entrar nesses assuntos para não ofender, não machucar, porque eu estou tratando direitinho. Então, por exemplo, evita falar hoje sobre adultério, a gente tem alguns adúlteros aí, a gente está conversando direitinho, resolvendo. Evita falar sobre, por exemplo, fornicação, a gente também tem alguns aqui, mas eu também estou vendo direitinho com eles. Aí foi dando uma lista de pecados lá que para o pastor não falar contra, porque segundo ele estava cuidando dessas situações no gabinete em particular. Ele cerceou o pastor de falar quase tudo que tinha na Bíblia. Não fala sobre isso, não fala sobre isso, não comenta sobre isso, não toca nisso, não toca nisso. Aí o pastor falou, resumindo, pastor, me ajude aí. Eu devo falar hoje sobre o quê aqui na sua igreja? Ele falou, se o senhor quiser meter o pau em judeu, o senhor fica à vontade, que a gente não tem nenhum aqui na igreja. Você pode pregar e conta judeu, porque aqui na igreja a gente não tem nenhum. Então, quer dizer, no final das contas, a gente vai acabar chegando nessa situação. E o pregador não pode falar isso, não pode falar isso, não pode tocar nesse assunto, isso aqui você não pode comentar. Aí você tem que ficar falando sobre, sei lá, astronomia, o alinhamento das estrelas, o universo e tal. Gostaram do sermão, irmão? Maravilhoso. Então, amém. Vamos para casa, viajando nas nuvens, nas estrelas e tal.
Tem que começar a ficar pregando de plantinha e não sei o quê, essas coisas. Não pode mais falar sobre Bíblia. Isso é muito sério. O que fazer, né, com textos como esse? Aqui já citei, né? Paulo diz, por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Enfim, textos que você já sabe, e eu sei, nós sabemos, tratam de abominações. Em muitas igrejas já está sendo proibido de falar em assuntos como esse aqui, né? Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Romanos, né? 1, 26, 27. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Muitas Bíblias já removeram esse tipo de texto. Tiraram. As que deixaram, colocam uma nota de rodapé dizendo, olha, mas isso daí era lá naquela época, porque lá, isso daí era um tipo de culto, isso era um tipo de idolatria, isso não tem nada a ver com o amor que é expresso hoje. Espiritualidade. Lutero dizia, só entende as eclogas, né, estrofes, né, em versos, de Virgílio quem já viveu como pastor. Do mesmo modo, só entende a Bíblia quem tem espiritualidade. O primeiro intérprete da Bíblia, da palavra de Deus, foi o diabo, mas foi um mau intérprete. Por quê? Porque ele não possuía espiritualidade. Por isso estava mal intencionado. Não foi ele que torceu. Como é que Deus disse? Não, não é bem assim. Então, toda vez que você ouvir essa história, não é bem assim. E aí, Eva, o que foi que Deus disse? Deus disse isso. Não, Eva, mas não era isso que ele queria dizer. Você entendeu assim? Não, você entendeu tudo errado, Eva. Deixa eu te ajudar. Cuidado, hein? Tem muito pregador que vai por esse caminho. Como é que está aí na sua Bíblia? Está assim. E você entendeu assim? Meu Deus, irmão, que ignorância, não é isso não. Mas eu vou te ajudar hoje a entender. Aí ele vem com aquela filosofia, com aquele sofisma, e aí você fala, graças a Deus, veio para me ajudar, me libertou da ignorância. Quantos crentes que outrora, né, irmão, na ignorância eram santos, hoje são tão sábios vivendo vidas aí perdidas. Cuidado. Espiritualidade. Todo exegeta deve ser espiritual. Tem essa conversa de que teologia esfria, negativo. Pessoa que já é carnal mesmo, pecador e bota desculpa em qualquer outra coisa. Sai fora. Interpretação da Bíblia como ela é. Espiritualidade cristã pode ser definida como espaço que damos para o Espírito Santo agir em nossa vida. E em se tratando de entender a palavra de Deus, a ação dele é o quê? Fundamental. Nenhum exegeta terá êxito na tarefa exegética se não contar com a ajuda do Espírito Santo. E ele só poderá contar com a ajuda do Espírito Santo se ele viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Pode ter as melhores faculdades, e não estou advogando contra elas, é bom que tenha, mas nenhuma suplanta a comunhão com o Espírito Santo. Olha o que diz aqui, né? O que é espiritual discerne bem algumas coisas, discerne bem tudo. Foi Paulo que disse. Na sequência, irmãos, eu coloquei aqui alguns erros a serem evitados na exegese. Eu vou apenas passar aqui bem rapidamente. Evite dogmatismo. Tem por fim encerrar o pensamento acerca de um assunto ou doutrina. O que é a pessoa ser muito, ela não ser aberta. Não estou falando a inovações. Tem gente que ouviu alguém ensinar e a vida toda ele creu porque ele ouviu. Eu conheço muita gente. Foi ensinado, eu fui ensinado, desde que eu me entendo por gente, por crente, eu aprendi assim. Mas ele chegou e resolveu ler a Bíblia. E a Bíblia mostrou que está diferente daquilo que ele ouviu. Tem gente que tem dificuldade de abandonar o que ele ouviu. A Bíblia está ali dizendo que não é aquilo. Não, meu irmão, eu tenho 60 anos, desde que eu tinha 2 eu ouvi de outro jeito. Mas a Bíblia está dizendo assim, e agora? O que você vai fazer?
E agora? Tem gente que não larga, não, mas os meus pastores antigos lá no passado. Irmão, o que eu posso fazer se eles ouviram de outros, que ouviram de outros, mas simplesmente desprezaram o que está escrito? Está escrito assim, ó, aqui é a Bíblia. E agora? Você conhece gente que tem essa dificuldade, que aprendeu errado, mas eu não estou dizendo nem que foi por maldade, não, ok, mas aqui, ó, o texto, Deus falando, e agora? O que você vai fazer? Você tem que abandonar o dogmatismo. Você precisa ficar com o texto. Ceticismo. O que é ceticismo? É falta de fé. O ceticismo cega porque procura negar tudo aquilo que não for logicamente comprovado. A Bíblia não é um livro de lógica, história ou qualquer outra ciência, mas o compêndio da fé. A teologia contemporânea, o racionalismo, o modernismo teológico tentam negar os milagres referidos na Escritura, por explicá-los de maneira científica ou colocá-los num contexto figurativo. Assim que Jó, Jonas, Daniel, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Enfim, tem muita gente que por ceticismo, falta de fé, buscam pegar textos que só se entendem por fé e eles tentam explicar por meio da ciência, da razão. Por exemplo, já vi pessoas tentarem explicar a travessia do Mar Vermelho dizendo, não, irmão, não foi bem o mar que se abriu, é porque há um determinado ponto no Mar Vermelho que em uma determinada época do ano a maré baixa de tal forma que praticamente fica um caminho aberto que dá a atravessar de um lado para o outro com a maré bem baixinha. Você conhece regiões aqui na nossa Praia da Costa, você anda de um pedaço até uma pedra que tem lá, daí a pouco a maré sobe, aí você já vai ter dificuldade. Então vai ter gente que vai dizer, a maré baixou, a pessoa atravessou. Muito bem, a maré baixou e o povo de Israel atravessou. Foi isso que aconteceu. Então o milagre foi maior do que eu pensava. Mas por quê? É porque Israel, o exército de Faraó ficou afogado com a água no tornozelo. Em cima de cavalo e tudo, morreu todos eles lá com água lá, embaixo no pé. Então o milagre é maior do que eu pensava mesmo. E eu achava que não, que era só... Não tem, tentar explicar cientificamente aquilo que só se entende por fé. Então, exegetas, eles vão usar recursos que nos ajudam a interpretar texto, mas existem textos que só se entendem por fé. Não seja cético. Alegorismo, né? Existem textos que são literais, e a pessoa quer alegorizar. A interpretação alegórica da Escritura pode se verificar perigosa. A Bíblia contém alegorias, mas lê-la sempre sobre o prisma alegórico, ou seja, alegorizar em excesso, é absurdo, é perigoso. Os primeiros pais pecaram exatamente por isso, por excesso de alegorismo. O alegorismo prejudicou a interpretação dos mestres do passado. Tem muita gente que pega, a Bíblia fala do arrebatamento. Aí tem gente, não, irmão, isso não é literal, isso é uma alegoria. Não vai acontecer. O anticristo, não é literal. Grande tribulação, não, irmão, isso não é literal. Isso é tudo alegoria. Isso está falando de... Então, cuidado com alegorizar demais. Existem alegorias na Bíblia? Existem. Mas o que dá para se interpretar literalmente, interprete literalmente. Não alegorize em excesso. Cuidado. O outro extremo é o literalismo. Existem partes que também só vão ser compreendidas sob o prisma alegórico. Não tem como ser literal. Então, vamos ter cuidado aqui, né? O literalismo é extremamente perigoso, pois há muitos textos cujo sentido é mesmo figurado. Nesse caso, se faz necessário interpretar o tipo, símbolo ou figura. Exemplo, Jesus diz, eu sou a porta. Isso é literal? Ele é uma porta mesmo, com maçaneta, com ferro? Não, isso é uma alegoria, isso é uma figura de linguagem. Então, nós não podemos ser literais, onde claramente deve ser interpretado de forma figurada, e nem devemos ser excessivamente alegóricos em partes que claramente deve ser interpretado de maneira literal. Observação. Além de tomar cuidado com o alegorismo,
é preciso também precaver-se contra analogismos ou simbolismos. Entendemos que a Bíblia, ou na Bíblia, existem alegorias, símbolos, e que a analogia é um método válido de interpretação. Contudo, é preciso saber dosar suas nuances para não cair no exagero de outras escolas aí que eu coloquei de interpretação, que são a patrística e a escolástica. Essa parte aí que vem na sequência, irmão, foi um erro de digitação, tá? Isso já é de outra parte que nós já lemos. Bom, vamos ao capítulo 4, a partir de agora. Vamos falar de criticismo bíblico. Criticismo. Essa palavra vem de crítica, crítica textual. Fazer crítica textual. Isso é um estudo crítico da Bíblia, né, do texto bíblico. Nós vamos entender como é que funciona essa questão de criticismo bíblico dentro da tarefa exegética. Crítica textual é o estudo que tem como objetivo o real significado das Sagradas Escrituras. Nessa avaliação, a crítica bíblica utiliza-se das descobertas da arqueologia, das conclusões das ciências naturais, humanas e exatas, das recomendações da antropologia cultural, das descrições da heráldica. A heráldica trata de brasões, numismática, moedas, do registro histórico, das leis, da hermenêutica, etc. O alvo principal da crítica bíblica não é desacreditar a palavra de Deus, não. É aceitar-lhe a mensagem de forma lógica e consciente. A Bíblia encontra-se num patamar superior à verdade crítica, mas não se contrapõe a ela. Os reformistas protestantes desejavam ver a Bíblia nas mãos dos laicos, e os tradutores dos séculos XVI e XVII aplicaram-se na busca de manuscritos para garantir as melhores versões. A partir de suas investigações e de manuscritos descobertos do século XVIII, desenvolveram-se os métodos atuais de crítica de texto. O que é isso? Nós temos que entender, vamos começar a entender aqui do começo. A Bíblia, ela foi originalmente escrita em idiomas que não é o nosso, em um tempo que não é o nosso, em uma cultura que não é a nossa. Nós já vimos isso bastante. Esse trabalho de tradução, agora estou falando tradução, para os idiomas nacionais, ou seja, uma Bíblia escrita em inglês, francês, espanhol, alemão, português, né? E por aí vai. Isso é um trabalho que começou a ser desenvolvido praticamente assim com grande ênfase depois da Reforma Protestante. Estamos falando aí em 1517, a Reforma Protestante Martinho Lutero, que inclusive foi um dos primeiros a se dedicar à tradução da Bíblia do original hebraico e grego para a sua língua materna. Lutero era alemão e uma das primeiras traduções da Bíblia foi lá para o idioma alemão. Depois começam aí os trabalhos de tradução para as outras línguas. Por exemplo, quem foi aquele que se deu o trabalho em primeira mão de buscar traduzir a Bíblia para a língua portuguesa? O nome dele, João Ferreira de Almeida. Aí você tem a Bíblia, na sua mão você está lá, Bíblia de Almeida, que é ele, é o João Ferreira de Almeida. Almeida, revista e corrigida. Ou seja, diga-se de passagem, João Ferreira de Almeida, quando começou a traduzir a Bíblia, ele era um jovem de 14 para 16 anos. Ele era um padre da Igreja Católica, português de Portugal. E ele começou esse trabalho séculos passados. Depois começa o trabalho de pegar a tradução feita por João Ferreira de Almeida e revisar. Então, nós temos João Ferreira de Almeida, revista.
Essa palavra revista é a revisão. Tem palavras do português de Portugal que não se usa aqui, então vamos ter que fazer uma revisão, senão não vai fazer sentido, ou os ora pois para cá, ninguém vai entender, então você faz uma revisão. O tempo vai passando, essa revisão tem que passar por uma correção, revista e corrigida. Aqui entra a alta crítica, a baixa crítica. Estamos fazendo crítica dos textos que nós temos na nossa língua. Nós não temos condições, a esmagadora maioria, 99,9%, eu diria, de ler a Bíblia em hebraico, em grego. Nós temos que ler na nossa língua. Então, às vezes acontece alguma coisa aí que se perde, que está fora, não nos originais. A Bíblia foi inspirada no original. E existe alguma coisa que se perde quando ocorre a tradução. Daí depois vem uma outra correção, uma revisão, revista corrigida fiel. Aí você tem a outra Bíblia, revista atualizada, aí depois você tem... Então você tem várias... Hoje em dia a gente tem Nova Bíblia Viva, NVI, Nova Almeida atualizada, NAA, né? E por aí vai. Muitas Bíblias. E como é que chegaram a essas conclusões para fazer essas modificações no texto? É onde entra aqui a alta crítica e a baixa crítica. É a crítica do texto. Então vamos ver aqui. Por exemplo, alta crítica. Aqui a gente não vai usar bem slide não, vamos mais ler mesmo. Porque eu confesso para os irmãos, esse assunto aqui, de criticismo bíblico, principalmente alta e baixa crítica, nem tanto a alta, que a gente vai já explicar o que é, mas principalmente a baixa crítica, é um assunto mais profundo que às vezes se estuda nem tanto em nível de bacharelado em teologia. Às vezes é necessário ir a um mestrado, a um doutorado, para ser capaz de estudar especialmente a baixa crítica. A alta crítica, quando eu uso alta e baixa, é como se eu estivesse falando de profundidade. A alta está mais na superfície. A baixa você tem que ir mais, coisa mais funda. Na alta crítica, dá uma olhada no seu material, em síntese, procura determinar a autoria. Como assim? Como é que eu sei que um texto que está escrito aqui, dito ser de Paulo, como é que eu sei que é mesmo de Paulo? Eu vou fazer uma crítica textual para chegar à conclusão de que esse escrito, dito ser de Paulo, é mesmo de Paulo. Por exemplo, como é que eu sei que Romanos é de Paulo? Eu vou ler lá a Filipenses. O estilo de escrita, algumas palavras que é usada aqui, também é usada aqui, a literatura, o formato, são semelhantes. Então, de fato, isso é um trabalho de alta crítica, para determinar a autoria. Você vai pegar textos do mesmo autor e fazer comparação, para chegar a tais conclusões. Integridade do texto dos livros bíblicos, principalmente quando paire qualquer dúvida, ou seja, obscuro. Um exemplo, Jó. Nós hoje entendemos que a autoria do livro de Jó é de Moisés, mas tem aqueles que acreditam ser de Salomão. A maioria acredita que é de Moisés, mas ainda tem aqueles que julgam ser de Salomão. Você lê o livro de Jó, em momento nenhum está dito lá de quem é a autoria. Então vai ter que ser feito um trabalho de alta crítica para se determinar quem é o autor daquele livro. Um exemplo aqui, Hebreus, né? Hebreus. Quem é o autor de Hebreus? A alta crítica ainda não conseguiu determinar. Ainda não determinou. Então a gente tem a hipótese de Paulo, Apolo, Barnabé, Priscila, Áquila. São possibilidades. Não foi possível determinar a autoria com o uso da alta crítica. A mulher do profeta Oséias é uma figura de linguagem ou era literal, existiu? O evangelho escrito por João, João é mesmo o autor ou usou um pseudônimo? A alta crítica vai nos ajudar a determinar. A filha de Jefté, lembra da história da filha de Jefté? E aí, ela foi sacrificada de verdade? Ou a punição a ela ali, no cumprimento do voto, foi que ela não se casou e não deu descendência a Jefté e ficou virgem?
A autocrítica vai nos ajudar a determinar. O que os irmãos acham? Aí é achar, porque é necessário fazer um trabalho de crítica textual. Você vai remontar a época, o contexto, entender a cultura, para chegar à conclusão se houve ou não o sacrifício. Eu estou deixando muitos pontos obscuros hoje aqui, então eu vou falar desse, usando alta crítica. Você vai encontrar Bíblias que fazem esse trabalho. As Bíblias de estudo, por isso eu pedi que vocês trouxessem, a Bíblia de estudo, elas trazem esse trabalho de alta crítica. Quando você vai lá ler a epístola de Paulo aos Filipenses, no começo, lá na Bíblia de estudo, tem autor. O autor foi Paulo. Quando escreveu? Ele escreveu mais ou menos nessa época. De onde ele escreveu? Ele estava... Essas informações não estão dentro do texto. Mas alguém já fez esse trabalho de alta crítica e colocou ali na introdução, para que você possa agora dar essas informações. Em alguns casos pode até estar no texto, mas em alguns casos não. O exemplo, voltando à filha de Jefté. Ele fez um voto. Queria entregar ao Senhor em sacrifício o primeiro que saísse da sua casa. Ele vai, recebe vitória, ele volta e a filha dele sai. Ele fica desesperado. Minha filha, ela pergunta, o que houve, pai? Não, porque eu fiz um voto. Ela diz, não, cumpra-se em mim o voto que o Senhor fez. Vamos lá, crítica textual. Eu vou precisar recorrer ao contexto. Primeira coisa que eu perguntaria, vamos pensar no caráter daquele para quem a oferta está sendo destinada. O caráter de Deus. Deus recebe sacrifício humano? Sim ou não? Ele recebe, eu vou sacrificar uma pessoa a Deus. Aquele que Deus pediu que fosse sacrificado, que era o Isaac, quando chegou na reta final, Deus, não, era só para testar se você tinha coragem mesmo de entregar. Mas o tempo todo Deus ensina contra sacrifícios humanos. Deus não recebe sacrifício humano. Logo, não receberia aquele sacrifício. Existem votos que são feitos, e lá o Antigo Testamento vai falar, que você poderia voltar atrás no voto desde que pagasse. É como se fosse uma multa, usando já um termo assim mais popular, atual. É como se fosse uma multa determinada pelo sacerdote por não ter cumprido aquele voto. E pagando essa multa você estava desobrigado do voto. O Jefté poderia recorrer a isso sem ter nenhuma sentença extra. Olha, eu fiz um voto e o voto foi de sacrificar, mas veio a minha filha. Qual é a multa que eu posso pagar aí para... Seria aplicada ali. Ele faria essa substituição. A Bíblia fala muito de substituição. Isso seria aplicado. Ela vai fazer um pedido. Qual é o pedido dela? Me deixe chorar a minha virgindade. Por quê? Porque ela não se casaria e não daria descendência a Jefté. O nome dele seria arriscado por causa do seu voto irrefletido. Possivelmente foi o que aconteceu. A alta crítica vai nos ajudar a ir por esse caminho. Eu vou criticar esse texto e interpretá-lo à luz de várias outras passagens, conceitos, como eu acabei de fazer aqui. São exemplos. Baixa crítica. Se entende a expressão baixa no sentido pejorativo, como alguns o têm feito. A baixa crítica procura, por meio das ferramentas adequadas ao seu uso, restaurar o texto original com base nas cópias do mesmo. Quando a versão não é fiel, o exegeta deve dar a tradução literal do texto ou da parte que foi adulterada. Lutero, o reformador, já dizia tradutore traitore, que significa, né, o tradutor às vezes é traído. Essa aqui eu disse que é um trabalho mais de mestrado, doutorado, que é trabalhar com textos originais e você mesmo fazer direta a tradução a partir do original. Isso aqui já é um trabalho, está muito além, assim, né, de um nível nosso aqui básico, médio, enfim, demanda muito estudo mesmo. Crítica histórico-literário enfatiza as questões de interpretação e de relevância, já que se preocupa com quem escreveu o livro, em quais fontes se baseou o autor, em que medida se trata de fontes fidedignas, o acontecido e estas fontes durante o processo de transmissão e edição, e como se alterou a mensagem da palavra bíblica no transcurso do processo. Enfim, irmão, veja que nós estamos falando tudo, essa questão de crítica textual, trabalha com
compreender como se deu esse processo da tradução dos textos originais para a nossa língua, para nós podermos chegar à conclusão de que aquele texto é fidedigno, é fiel, etc. Já pula aqui para o quarto, para a gente avançar bem. Eu preciso hoje falar de paralelismo, eu quero falar de paralelismo, e é mais prático para nós, mas eu vou falar ainda de crítica estilística, também chamada crítica de redação. Por que que ela é importante também saber? É, na verdade, outro aspecto do método histórico literário, que passou do Antigo para o Novo Testamento, questionando os procedimentos e motivações dos copistas que trabalharam durante um período de tempo. A crítica estilística limita-se a afirmar que o significado bíblico se desenvolveu nas diversas fases da história da comunidade da fé geradora dos textos bíblicos. A tarefa do intérprete consiste em decidir a que época do tempo se refere o sentido étimo do texto. Voltando aqui bem no começo, crítica da redação, né? Crítica estilística, também chamada crítica da redação. Esse ponto aqui, às vezes você lê um texto e você vai fazer a seguinte crítica ao texto. Por exemplo, eu estou lendo uma carta de Pedro e eu me deparo com uma linguagem muito rebruscada, muito polida, e eu me pergunto, mas como pode alguém com uma cultura tão simplória como era Pedro ter sido capaz de escrever um texto assim tão belo, tão bem organizado, tão bem polido? Resposta: Pedro utilizava-se de um amanuense. O que é um amanuense? Era amanuense de escrever à mão, né? Se fosse um tempinho atrás, uns 20 e poucos anos atrás, diria um dactilógrafo. Hoje é um digitador. Agora, na verdade, é um digitalizador. Já pega e digitaliza. Mas naquela época era amanuense, escrivão, escriba, alguém escrevia à mão. Pedro ditava e alguém escrevia. Está escrito isso no texto? Tá, irmão. Eu dei exemplo do Pedro, então vou mostrar para vocês aqui o Pedro. Abra sua Bíblia lá na Epístola de Pedro. Eu acredito que ele vai citar bem aqui o seu ajudante, o amanuense, na segunda epístola. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 3, deixa eu ver se é na verdade aqui no final da primeira epístola, capítulo 5, perdão, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Versículo 10, 11 e 12. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. 12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente. Pedro está dizendo, por Silvano. Quem era Silvano? Era o amanuense. Era a pessoa que ele se valeu para ajudá-lo na escrita. Vou te dar outro exemplo. Você acha que era só Pedro que fazia isso? Abra aí na Epístola aos Romanos. Paulo também usava de vez em quando um amanuense. O último capítulo, geralmente é lá no final que aparece. Capítulo 16. Deixa eu ver onde que vai aparecer aqui o nome do amanuense, que chama-se
Tércio. Versículo 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Olha o nome do amanuense aí, Tércio. Por exemplo, não vou aqui abrir, né, a gente precisa remir o tempo. Quem escreveu o livro do profeta Jeremias? Alguém sabe? Baruque. Preste atenção, várias vezes ele vai pedir ao Baruque que escreva. Ele tinha uma pessoa que era responsável por escrever tudo aquilo que ele passava. Então, um amanuense era alguém que era pessoa específica para escrever. Ele lidava com essa arte. Ele era próprio para isso. Então, tinha um estilo próprio. E muitas vezes você vai ver aquele estilo de escrita se repetir. Então, a crítica textual nos ajuda a perceber isso. As demais eu vou deixar vocês depois darem uma lida, tá? Mesmo só passar olhos para poder fechar esse capítulo. E eu quero poder falar com os irmãos aqui, pelo menos, a página 22, pelo menos ela, do capítulo 5, paralelismo bíblico. Esse aqui é importante. Como nós vamos encerrar a aula na semana que vem, eu quero poder dar aqui para os irmãos algumas ferramentas dentro do paralelismo bíblico. Só para nos situarmos do que nós estamos falando. Estamos falando de exegese. O que é exegese? Interpretação do texto bíblico. Para interpretar o texto bíblico, eu preciso usar ferramentas. Dentre elas, a principal é o contexto. Ler o texto, o contexto. Se eu sei algumas línguas originais, ótimo. Se eu não sei, vou buscar ao máximo me aproximar do texto para entender o texto. E aí, uma outra ferramenta poderosíssima e simples, tá, irmãos? Qual é a dificuldade do contexto? Quem é que é incapaz de ler o contexto? Não tem nenhuma, só vai demandar um pouco mais de tempo. Eu quero entender esse texto. Regra número 1, contexto. Regra, vamos chamar de número 2, textos paralelos. É aqui que eu estou chamando de paralelismo bíblico. Eu estou lendo um texto, não entendi. Li o contexto, que é a primeira regra. Ainda não entendi. Aí eu vou recorrer agora a essa outra ferramenta. Eu vou ler outros textos que falam desse assunto. Talvez nesse texto eu não consegui entender, mas em um outro texto eu vou conseguir compreender o que eu não consegui nesse texto. A isso chamamos de textos paralelos. Paralelismo bíblico. Dá uma olhada aí, página 22. Paralelismo bíblico são passagens que não estão no contexto, mas estão relacionadas com o texto. Podemos usá-las porque admitimos a unidade das Escrituras. Ou seja, todos nós admitimos que a Bíblia é uma unidade, tem um único autor, que é o Espírito Santo, embora 40 autores humanos ou escritores, mas a inspiração é única, não há contradição. Você não vai ler em Provérbios algo que contradiga Gênesis, ou ler em Deuteronômio algo que lá na frente em Oséias vai contradizer, não. A orientação é única, o Espírito Santo orientou, inspirou todos os escritores humanos. Logo, a Bíblia é uma unidade. Se eu não entendo esse texto, um outro texto vai me ajudar. É uma unidade, não há contradição. Talvez haja adição de informação. Aqui eu tenho algumas informações, num outro texto eu tenho outras informações. Então, quando eu adiciono, eu junto, eu somo, me ajuda a entender. Então, partindo dessa verdade que nós não questionamos, a Bíblia é uma unidade. A unidade do contexto provém do autor divino, que é o Espírito Santo. Olha o que diz aqui, ó. Paulo diz assim, ó, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que ao Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, às vezes você tem que fazer isso, comparar os textos com outros textos, algumas verdades com outras verdades, alguma doutrina com outra doutrina. Você vai comparar. Paralelo é para isso. O que é paralelo? É colocar uma ao lado da outra, para eu comparar. Pegar esse e esse, texto paralelo. Aí eu dou uma olhada, me ajuda a entender. O paralelismo. Um comentário inteiramente bíblico, voltando aqui, né, o melhor intérprete da Bíblia é quem? Volta aí no... O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então, eu não entendi aqui. Procure em outra parte da Bíblia, porque outra parte vai te ajudar a entender. O melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia. A Bíblia pergunta, a Bíblia responde. Talvez a resposta não esteja ali, esteja no outro capítulo, esteja 2 capítulos à frente, esteja no outro livro, esteja no outro testamento, mas a resposta está lá na Bíblia. Você não vai ficar sem ela, está lá. A Bíblia pergunta, a Bíblia responde. Um comentário inteiramente bíblico não faz comentário, apenas mostra as passagens paralelas. Então vamos ver aqui a questão das passagens paralelas. Vamos começar. Por onde que a gente começa? Falando de textos paralelos. Vamos começar da onde? Vamos começar, que tal do começo, né? Gênesis 1:1. Pega a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia de estudo aí que eu pedi? Trouxeram? Ninguém? Nenhuma Bíblia de estudo? Pentecostal, aplicação pessoal, Plenitude, Thompson, Bíblia de estudo. Porque a maioria das Bíblias de estudo trazem isso. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Muitos de nós adquirimos Bíblias de estudo, eu tenho dezenas, sem exagero, eu tenho dezenas de Bíblias de estudo, e por vezes a gente não usa os recursos que aquela Bíblia tem, porque a gente nem sabe usar os recursos que aquela Bíblia tem. Porque geralmente você vai ter que ler umas 10 páginas lá no começo dessa Bíblia de estudo, que vão te ensinar a usar essa Bíblia. Os recursos estão lá e você nem sabe que está lá. Eu vou te mostrar aqui alguns recursos que tem na sua Bíblia, e você está aí, meu Deus, onde que eu vou achar isso? E agora? E agora? O recurso está aí, você nem sabia. O mais simples dele é esse daqui, o do paralelismo. Muitas vezes nem precisa ser uma Bíblia de estudo para ter. O que Gênesis 1:1 está dizendo? No princípio criou Deus os céus e a terra. A maioria das Bíblias de estudo, elas trazem, talvez aí você distante não vai conseguir ver, mas trazem aqui no meio, não é, uma coluna central, aonde nós temos escrito assim, capítulo 1, e aí depois vem diversas referências bíblicas. Por exemplo, na minha Bíblia de estudo, está assim, capítulo 1, aí vem o número 1 em negrito. Procura aí na de vocês. Talvez algumas Bíblias costumam trazer no rodapé, mas a maioria traz na coluna central. Na sua Bíblia tem um número 1 escrito aí assim, talvez em negrito, talvez não seja em negrito, mas tem aí. Quem tem, levanta a mão. 1, 2, 3, mão levantada. Lá atrás mais. O que esse número 1 está dizendo? Está falando do versículo 1 que eu acabei de ler de Gênesis. E aí vai me dar várias referências. Por exemplo, está escrito aqui, PV 8:23, na sua tem? Que é Provérbios 8:23. Depois vem EHB 1:10, está aí? Quem está? Tá, aqui está, ali, lá atrás está. O que é isso? É Hebreus 1:10. O que é isso que eu estou te mostrando? Está dizendo aqui, esses vários versículos que estão aqui, dentro do número 1, são outros tantos versículos ao longo da Bíblia que falam exatamente do mesmo assunto que fala Gênesis 1:1. Então, supondo que o meu objetivo seja entender esse assunto, eu quero entender sobre a criação. Aonde que eu vou começar? Vou começar em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Aí eu não compreendi muito bem, eu quero ler outros textos. Aí eu coloquei aqui o Hebreus 1:10. Vamos lá no Hebreus 1:10. O que diz o Hebreus 1:10? Alguém já abriu aí? Hebreus 1:10? Hebreus 1:10 diz: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Percebe que o que Hebreus 1:10 está falando já estava sendo dito lá em Gênesis 1:1. As outras referências também que eu citei. Outro exemplo, Gênesis 1:2. Aí eu volto lá de novo, Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí eu volto aqui na coluna central, procuro lá o número 2, em negrito. Aí eu tenho, por exemplo, na minha Bíblia na frente vem Jeremias 4:23, na sua tem?